Olá, pessoal! Eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda a Matemática. Suponhamos que você precise fazer esta conta: encontrar a raiz 16 de 0,012. Provavelmente você pegaria uma calculadora ou utilizaria algum programa de computador para obter a resposta. Acontece que contas assim apareciam naturalmente nos cálculos de navegadores e astrônomos lá dos anos 1500 e 1600. Para simplificar as contas que eles precisavam fazer à mão, inventaram-se os logaritmos. Então, a ideia original do logaritmo é simplificar a vida de quem precisava fazer continhas. Atualmente, nós não utilizamos a ferramenta com esse propósito. Verificou-se que o logaritmo aparece em diversas situações do mundo real. Por exemplo, falando de terremotos. Você já deve ter ouvido falar da escala Richter, pois a magnitude m de um terremoto é encontrada resolvendo uma certa equação que envolve logaritmos. Ou ainda, nível sonoro. Aquela história dos decibéis também envolve. O decibel ele é obtido através de uma certa logaritmo ali. Uma aplicação ali na química, o pH. pH é menos o logaritmo da concentração de íons de hidrogênio. Ou na matemática financeira, aquela história assim, ó, de que uma pessoa ela pega um empréstimo, não consegue pagar e começam a rolar os juros em cima de juros, os juros compostos. Nesse estudo aí também aparecem os logaritmos. Tem um exemplo que eu gosto bastante, que são os fractais. Um ponto é um objeto de dimensão zero. Uma linha reta é um objeto de dimensão 1. Se nós pegarmos um quadrado e pintá-lo, ele é um objeto de dimensão 2. Fractais são objetos que, em geral, possuem dimensão intermediária entre esses valores aí. Por exemplo, a curva de Koch, que aparece aí para vocês, é um objeto de dimensão logaritmo de 4 dividido por logaritmo de 3. Bom, para chegar a explicar essas aplicações, nós precisaremos de algumas aulas. Nesta primeira, vamos apenas verificar qual que é o conceito de logaritmo. Então, bem do início, assim, começando a matéria, vamos assim, ó. Vou pegar o 2. Agora vou elevá-lo a zero. Como resposta, eu obtenho 1. Vamos agora falar do logaritmo na base 2. Ele vai pegar o 1 e devolver o zero. Então, olha só, o logaritmo ele desmancha o que a exponencial faz. Tudo de novo. 2, agora eu vou elevar a 1. Como resposta, eu obtenho 2. Vou falar de um certo logaritmo na base 2. Ele vai pegar o 2 e devolve o 1. Mais um exemplo para entender a ideia. Ainda estou falando de base 2. Agora eu vou pegar o 2, elevar a 2 e obter o 4. O logaritmo na base 2, que pega o 4, ele devolve o 2. Vamos trocar aqui, ó. 5 elevado ao cubo é 125. Então eu peguei através da base 5, eu elevei ao cubo, obtive 125. O que o logaritmo de 5 vai fazer? O logaritmo na base 5, ele pega o 125 e devolve o 3. Então, ó, o 3 foi ao 125 através da exponencial. O logaritmo pegou o 125 e devolveu o 3. Para fechar, 7 ao quadrado é 49. Vamos falar de um certo logaritmo na base 7. Aquele que pega o 49 devolve o 2. Resumindo, aqui está. Ó. Nós temos uma base b. Eu vou fazer b elevado a x. Como resposta, obtenho n. O logaritmo na base b do n, ele justamente pega o n e devolve o x. Vamos a exemplos bem introdutórios. Quanto que vale o logaritmo de 81 na base 3? Eu chamei isso aí de x. Como encontrar o x? 3 elevado a x é que dá 81. Quanto que é 81? É 3 na quarta, ó. 3, 9, 27, 81. Logo, 3 elevado a x é 3 na quarta. Portanto, o x é 4. Segundo exemplo. Quanto que vale o logaritmo de 1 oitavo na base 2? Eu chamei isso de x. Bom, então, 2 elevado a x é 1 oitavo.
1/8 é 2 na 3. 2, 4, 8. Então, 1 sobre 2 ao cubo é o 2 na menos 3. Então, 2 elevado a x é igual a 2 na menos 3, de maneira que o x é menos 3. Portanto, o logaritmo de 1/8 na base 2 é menos 3. Um exemplo com um pouquinho mais de dificuldade. Quanto que é o logaritmo de 0,125 na base 32? É um certo x. E o que satisfaz esse x? 32 elevado a x é igual a 0,125. 32 é 2 na quinta. Quer ver? Ó? 2, 4, 8, 16, 32. E 0,125 é 125 dividido por 1000, porque 0,125 tem 3 números depois da vírgula. Ainda, 125 dividido por 1000 é 1/8. Vamos passar tudo a limpo. Nós temos 2, que está elevado a 5, tudo isso elevado a x. É uma potência de potência. Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Obtive 2 elevado a 5x, que é igual a 2 na menos 3, que é 1/8. Com isso, 5x é igual a menos 3 e o x é menos 3/5. Bom, então vamos passar aqui, ó, revisando. Tenho uma base b. Eu elevo a x e encontro n. Isso é a mesma coisa que o logaritmo de n na base b dar o x. X é o expoente e x é o logaritmo. Ó, x é o logaritmo. São dois nomes para o mesmo sujeito. Quando eu olho para uma exponencial, em geral eu chamo o x de expoente, ou ele é o logaritmo. B é a base e o n é o antilogaritmo ou logaritmando. Então, o logaritmo é o expoente ao qual devemos elevar a base para obter o antilogaritmo. O logaritmo ele surgiu com aquele propósito de simplificar a vida de navegadores e astrônomos lá em 1614, com o Napier. Outra pessoa, na mesma época, também inventou os logaritmos, que foi o Burge. Só que o Burge publicou seu trabalho em 1620, depois do Napier. Por isso que nós dizemos que o inventor foi o Napier, embora o Burge tenha pensado ao mesmo tempo, mas publicou tarde demais. Vamos a algumas convenções. O logaritmo na base 10, nós não escrevemos a base. Fica apenas logaritmo de x. Então, nós não escrevemos logaritmo de n na base 10. Basta dizer logaritmo de n. Já fica convencionado que, se não aparecer, a base é 10. Outro logaritmo muito importante é o logaritmo natural, é o ln. ln de um certo n significa o logaritmo de n na base e. Quem é e? E é o número de Euler, que você, por enquanto, só precisa saber que ele vale aproximadamente 2,718. Então, o logaritmo decimal nós vamos escrever apenas como logaritmo de n. E o logaritmo de base e vamos escrever como ln do número que nós quisermos. São convenções. Vamos falar um pouco dos logaritmos decimais. Olha só, 10 elevado a menos 2 dá 0,01. Então, o logaritmo de 0,01 na base 10 é menos 2. O logaritmo de 0,1 na base 10 é menos 1, já que 10, se eu elevar a menos 1, obtenho 0,1. O logaritmo de 1 na base 10 é 0, já que 10 elevado a 0 dá 1. O logaritmo de 10 na base 10 é 1, já que 10 elevado a 1 dá 10. O logaritmo de 100 na base 10 é 2, já que 10 elevado a 2 é 100. O que é bem razoável? Olha só, vamos olhar o seguinte. 10, se eu elevar a 0, obtenho 1. 10, se eu elevar a 1, obtenho 10. Deve existir um número x tal que 10 elevado a x dê 2. Quem é esse x? É o logaritmo de 2. Se você pegar uma calculadora, o logaritmo de 2 vale aproximadamente 0,3010. Então, olha só. Deve existir um número y
tal que 10 elevado a y de 3. Que número é esse? É o logaritmo de 3. Se você digitar na calculadora, vai dar aproximadamente 0,47. Vamos fazer um exemplo com isso. Eu tenho um lago. Neste lago eu coloquei um peixe. Quando passar o tempo de um mês, eu terei 10 peixes. Vamos supor que esse padrão ele se mantenha, ou seja, passado mais um mês, eu terei agora 100 peixes. E por aí vai. Minha pergunta é, quanto demora para ver 3 peixes no lago? Bom, vamos ver o seguinte. O número de peixes no lago é dado por 10 elevado a x. Porque olha só, no tempo zero, nós tínhamos um peixe, que é 10 na zero. Passado um mês, eu tinha 10 peixes, que é 10 na 1. Passados 2 meses, eu tenho 100 peixes, que é 10 na 2. Então, o que eu quero? Se eu quero saber quando que haverá 3 peixes, basta que eu faça 10 elevado a x igual a 3. Quanto que vale esse x? Ele é o logaritmo de 3 na base 10, que é aproximadamente 0,47. Ou seja, demora mais ou menos metade de um mês para ver 3 peixes ali no lago. Isso encerra essa parte bastante introdutória, apenas aprendendo a definição de logaritmos. Espero que tenham gostado, muito mais vocês encontrem todamatemática.com.